Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h28, 6h28, horário de Brasília desta sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023. Abraçando os nossos irmãos nesta manhã. Deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui para quem está aniversariando hoje. Deixa eu ver aqui, o Vitor. Ei, Vitor. Vitor Soares Figueiredo. Está completando 20 anos hoje, hein? Ele é filho da Mirelle e do irmão Lúcio, aí em Jardim Camburi 3. Aqui, Jardim Camburi 3, a igreja onde está o pastor Luiz Eugênio, né? É isso? É isso mesmo. Pastor Luiz Eugênio. Parabéns, Vitor. Deus te abençoe, viu? Recebendo o abraço dos seus pais, do Lúcio e da Mirelle e de todos nós da Rádio Manaim. Tá bom, querido? 20 anos, né? Que Deus te abençoe, viu? Quem está aniversariando hoje também é o pastor Gilson Souza. Nosso querido pastor Gilson. Maravilha. Tá ficando mais novo hoje, hein, pastor Gilson? Deus abençoe o senhor, viu? Com muita saúde física, saúde espiritual. E o senhor, Deus continue abençoando a sua vida, querido, viu? Pastor Gilson é uma educação gentleman. Grande abraço ao nosso querido pastor Gilson, aniversariante do dia, recebendo o abraço de todos os pastores, de toda a Rádio Manaim e certamente de toda a sua igreja aí na Praia do Canto. Deus abençoe, querido. Tem aqui pedido de oração. Os irmãos estarem orando pelo irmão Vanderlin. Ele mora em Caruaru, em Pernambuco. Ele estava voltando para casa quando foi atropelado por uma motocicleta. Meu Deus. Ele está em estado de coma e precisa das nossas intercessões. O Senhor possa dar a bênção ao nosso querido irmão Vanderlin, aí em Caruaru, em Pernambuco. Também há um pedido de oração pelo irmão Sebastião Ângelo. Está internado em Ponte Nova, Minas Gerais. Já tem alguns dias, já tem quase uma semana que ele está internado. Seu Sebastião tem 93 anos e precisa de uma bênção do Senhor. Deixa eu mandar um abraço aqui em nome da irmã Silvia, que ela é filha do irmão Sebastião, que está internado em Ponte Nova. Ela mora nos Estados Unidos, em Massachusetts. Ela e o Fernando aí também é filho do seu Sebastião, mas o Fernando mora em Cerecita, aqui em Minas Gerais. A irmã Silvia tá mandando um abraço aqui, que ela foi bem recebida pelos irmãos ali de Ponte Nova, né? Não tem parentes em Ponte Nova, mas tem irmãos que têm o mesmo DNA. São irmãos da igreja, que estão recebendo ela ali com carinho, hospedando ela, como é o caso aqui do pastor Jean e da irmã Sandra e os irmãos ali do bairro Rasa, em Ponte Nova. Tá bom? E eu agradeço aqui aos irmãos que estão recebendo a nossa irmã com tanto carinho e hospedando. E olha, que um carinho enorme. Obrigado pelo carinho de vocês com a nossa irmã aí, tá bom? Obrigado, pastor Jean, irmã Sandra e demais irmãos aí que estão cuidando com muito carinho da nossa irmã. Irmãos que estão dando aquele consolando, confortando, orando, visitando, dando todo o respaldo aí. Isso é corpo de Cristo, viu? Lá nos Estados Unidos, aqui em Ponte Nova, aqui em Vila Velha, corpo de Cristo. Temos o mesmo DNA. Abraço aos irmãos aí do bairro, da Igreja Cristã Maranata do bairro Rasa, em Ponte Nova, Minas Gerais, com um carinho aí com a nossa irmã, viu? Muito obrigado. 6h32. O texto trazido hoje pelo pastor Roniel Novaes, nós vamos abrindo aqui oficialmente o nosso pós-madrugada de hoje. Hebreus 10:38 diz assim: mas o justo, e aqui na minha Bíblia no original, tá, mas o meu justo viverá da fé. E a fé aqui é imuná. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esse é o texto aqui, carta aos Hebreus. O autor de Hebreus escreveu aqui. E esse texto, pastor Roniel, é uma exortação a perseverar na fé. Porque o texto fala sobre isso, né? Se nós pegarmos aqui a Bíblia, nesse texto, que começa no verso 19, fala assim, tem um título, exortação a perseverar na fé, né? E logo no capítulo 11, é uma sequência, fala da galeria da fé. Homens como Noé, como Abel, como Abraão e tantos outros, né?
aqui vai falando que homens que realmente perseveraram em fé e que, através da fé, tiveram grandes vitórias. E a fé é o elemento indispensável na vida do servo. É isso que o autor de Hebreus está nos falando aqui. E depois vou até abrir a Bíblia aqui em Efésios 2:8 também. Mas a fé, eu lembrei aqui de um texto, eu estava até comentando com o pastor Ronieri, em off, aqui fora do ar, sobre algumas situações que envolveram fé na Bíblia, como foi o caso de Jairo, né? Como foi o caso também quando o Senhor ele vem andando sobre as águas e os discípulos estavam apavorados e o Senhor falou: sou eu. Eles pensavam até que era um fantasma. E aí Pedro começa a andar sobre as águas debaixo de uma palavra do Senhor. Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá até o Senhor. Ele falou: vem. E Pedro começou a andar e daqui a pouco começou a afundar. E o Senhor disse: homem de pouca fé. Pouca fé. Por que duvidaste? E aí eu comentei com o pastor Ronieri falando lá que a palavra aqui, fé, porque o meu justo viverá da fé ou de fé, é a mesma palavra que o Senhor falou com Pedro, emuná. O que quer dizer isso? Quer dizer que é fé, mas não no sentido de quantidade, mas fé no sentido de durabilidade, fé no sentido de firmeza, confiança, perseverança, fidelidade. É confiar hoje, amanhã, depois da manhã, é até o fim, pastor Ronieri. Não é até a página 2, mas é fé, é de fé em fé. É de hoje, amanhã, depois, até o fim. E o Senhor diz isso aqui no original, que diz: o meu justo. Quem é o justo? É aquele que observa a palavra. E um detalhe, diz assim: o meu justo viverá da fé. A palavra viverá aqui no original hebraico é respirar de acordo com a palavra. Isso que é maravilhoso. E aí eu dei um Google aqui e botei assim: o que acontece quando nós respiramos o ar? E o Google me deu assim, olha que definição maravilhosa. Diz assim: o que acontece no nosso cérebro quando nós respiramos? Bom, são estimulados os neurônios do córtex olfativo, a amígdala, o hipocampo, a área do cérebro responsável por controlar nossas emoções e a gerenciar nosso aprendizado e nossa memória. Por isso que a palavra diz que o Senhor diz assim: o meu justo viverá da fé, ou seja, ele vai respirar de acordo com a palavra de Deus. Isso é fé, você gera fé. Paz, Senhor, pastor Ronieri Novaes. Essa palavra de hoje ela vem num momento maravilhoso. Final de um ano, muitas pessoas fizeram projeções do ano passado para esse ano que ainda não se concretizaram, mas é um momento de não parar de acreditar, mas é momento de renovar a fé. Paz, Senhor, pastor. Amém. Pai do Senhor, mais uma vez, a você, Kleber, aos pastores aqui conosco e a todos que estão nessa manhã conosco, nessa madrugada e agora neste pós-madrugada. Exatamente, Kleber. A fé, você finalizou aí, né? Muitos irmãos, amigos que ainda não alcançaram, né, aquilo que desejava para este ano, mas a fé é exatamente isso, né? Além de nos preparar para a eternidade, mesmo quando nós ainda não alcançamos o objetivo, que é o caso, né, da eternidade, ainda não alcançamos, mas cremos que vamos alcançar. Isso é um ato de fé. Então, a fé, ela nos move, né? Você citou aí textos, né, de pessoas que usaram a fé e pessoas que não usaram, né? Que foi o caso dos discípulos, né? Que temeram. Pedro, né? Duvidou do Senhor. Então, a fé, e o Senhor disse, né? Homens de pouca fé. Uhum. A fé, ela coloca no coração do homem uma certeza, a certeza da vitória,
a certeza de que nós não estamos sozinhos, e a fé, ela nos faz crer no impossível. Há tantos exemplos, né? Eu me lembrei aqui, né? Até falei contigo em off, né? Dos heróis da fé, né? Verdade. Abraão foi para uma terra que ele nem sabia, né, para onde ele estava indo, mas ele creu e foi, e através da sua fé, da sua obediência, né, hoje ele é o nosso pai, né, o nosso pai da fé. Noé, o Senhor mandou Noé construir uma arca, né, porque ia acontecer um dilúvio, e nem chuva tinha, mas ele creu. Verdade, nunca tinha chovido. Não tinha chuva. Verdade. E você é chamado para uma obra, né, algo que você nunca viu, mas você crê que vai existir. Isso é fé. E ele creu, né, ele construiu a arca e foi salvo por ela. Né, eu me lembrei também aqui de um exemplo de fé, né, aquela mulher, né, sulamita, o seu filho morto em casa. Sim. Ela Verdade. vai ao homem de Deus. Tá bem com seu marido? Vai bem contigo, Não é? vai bem com seu marido, vai bem com seu filho, tudo vai bem. Então, o homem, né? Vamos colocar aqui, a gente fala homem, né? Englobamos O ser humano. o ser humano, as pessoas, né? Mas vamos colocar aqui o justo, né? O justo, aquele que foi justificado, né? Porque lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, fala: o meu servo, o justo, justificará muitos. Sim. Então nós somos justos, não porque somos melhores do que ninguém, mas porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, Aleluia. pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então aquela mulher, quando ela vai ao homem de Deus, né? Ela vai com a fé. Vai bem contigo, vai bem com o teu marido, vai bem com o teu filho, tudo vai bem. Então o servo, quando ele tem a fé, né, ele tem essa certeza, tudo vai bem, porque nós sabemos que com o Senhor na nossa vida, não é, com essa fé, nós vamos vencer. Aleluia. O servo de Deus que tem a fé no coração, ele não conhece derrotas. O Senhor Jesus disse, né? Se tiverdes fé como um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? Então, aquela semente, né? Acho que a menor das sementes, né? Grão de mostarda. Se tiverdes fé como um grão de mostardas, direis para este monte: passa a colar, e nada vos será impossível. Então, né, você que o ano está se findando, ainda não recebeu, né, a bênção que você desejou para este ano, né, não se entristeça, não desanime, persevere, porque a fé ela vai te levar onde você deseja, ela vai te conceder a bênção que você projetou, e talvez, né, ainda não chegou o seu momento, ainda não chegou a hora, mas o importante, Kleber, é a perseverança, perseverar na fé. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porque pela graça nós somos salvos, e vem por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É essa fé que nós estamos falando. Não é força do pensamento positivo, não é isso. Isso. Não é isso. Fé não fingida. Exatamente, a fé não fingida, pastor Rodrigo falou. Kleber? Exatamente isso. Eu me lembro, toda vez que eu falo de fé, eu me lembro do pastor Luiz Eugênio, né? A pessoa faz faculdade, né? 10 vezes, 11 vezes, né? Aí passa. Aí, não, eu passei porque eu sou uma pessoa de muita fé. Isso não é fé, isso é insistência, né? É verdade. Não é fé. Eu sempre me lembro desse, porque é um bom exemplo, né? Do que é fé, né? A fé é algo espiritual, né? A fé não é material. A fé é um milagre na vida do servo. E a fé vem pelo Ouvir a palavra de Deus. Exato, é ouvir a palavra de Deus. Não é você ouvir qualquer coisa. Interessante essa colocação, né, do pastor Roniel, no sentido de que, né, a fé ela é resultado de vários elementos, né? É a tribulação, que é a prova, Isso. né, que
nos leva à paciência, que nos leva à experiência e que nos leva à esperança, né? Processo. Por isso ela é não fingida, né? Porque ela é resultado de uma experiência na presença do Senhor. E ela é intrínseca, né? Ninguém vê a fé que você tem. Mas o Senhor sabe a fé que está no teu coração, que você tem. O Senhor sabe. O Senhor sabia que a fé que estava no coração de Pedro ali, né? Não era a fé que ele esperava, a fé que ele vai buscar, né? Porque quando o Senhor Jesus voltar, citamos aqui o texto, né? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, a terra é o nosso coração, é a nossa vida. Se essa fé que nós estamos falando nessa manhã tiver no teu coração, você vai ser arrebatado com a igreja. Se você tiver sem a fé, você vai ficar de fora do arrebatamento. E vou falar uma coisa para vocês. A palavra emuná, ela tem um conteúdo para que os irmãos, você que está ouvindo a gente, você possa entender o que a gente está falando. Fé aqui, a palavra fé aqui, emuná, ela tem um conteúdo no hebraico de você não tem chão, ok? Não tem chão. Aí você dá o passo sem um chão embaixo. Aí você tendo a fé que quando você for colocar o pé no chão, o chão vai aparecer debaixo do seu pé. É essa fé, é esse conteúdo que a palavra emuná quer dizer. É você dar o passo sem ter o chão embaixo do seu pé. Andar sobre as águas. É isso aí. Pastor Walter Plácido também conosco aqui. Pastor, falando de fé, o meu justo viverá pela fé. Hoje, fé em fé, é o que o texto nos diz aqui. Vai respirar fé. E a fé vem pelo ouvir. Então, como é que nós vamos respirar fé? É pela palavra. Por exemplo, é crer na palavra de Deus. É confiar até o fim na palavra de Deus. Não é confiar hoje, só hoje, não. É confiar hoje, confiar amanhã, confiar sempre. E é depender da palavra de Deus e a obedecer a palavra de Deus. Então, como o pastor Rodrigo colocou aqui, é um conjunto, né? E quando você lê a palavra, você confia na palavra, você respira a palavra, você depende da palavra do Senhor e você obedece a palavra do Senhor, você gera fé no seu coração. Pastor Walter. A paz do Senhor, maravilhoso isso, né? Sabermos que a fé ela tem essa relevância, essa importância na vida do crente. E como o Weber bem falou, né, citando o texto, né, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente no exercício do ministério é abordado por irmãos, né, pastor, eu tô tão fraco na fé, tô tão sem fé, né? Uma das primeiras coisas que eu pergunto é, irmão, irmã, tem lido a palavra? Tem ouvido a palavra? Tem, ela que gera fé no nosso coração. Exatamente. Né? Então, uma das coisas que trazem fé ao nosso coração é isso, é o contato que nós temos com a palavra de Deus. A palavra do Senhor, quando pregada, e a própria Bíblia já diz, né, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, toda vez que nós temos acesso a ela, ouvindo, lendo, de alguma maneira o Senhor ele está falando aos nossos corações, ele está nos fortalecendo, ele está, né, nos sustentando. E a fé na vida do crente ela é essencial, ela é fundamental para a nossa caminhada, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você pode fazer muita coisa visando, né, agradar ao Senhor, mas se não houver fé, tudo que se faz é em vão, né? A Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, né, é necessário que nós que estamos caminhando à presença do Senhor, primeiramente, né, creamos a existência dele, né, e crer também que existe um galardão, existe algo que o Senhor tem reservado
para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que estão, né, buscando a face dele a cada dia. Falando dos exemplos de fé aqui, né, a gente não pode deixar de fora Abraão, né, Pai da fé. que é considerado aí o pai da fé. Abraão era um homem já feito, família estabilizada, tinha ali, né, a sua riqueza, mas o Senhor fala: Abraão, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você sai do meio da tua parentela, da tua casa, e vai para um lugar para onde eu vou te mostrar. Aí a gente pensa: meu Deus, a pessoa sair do conforto dela, da vida, da família, para ir para um lugar que ele nem sabe para onde que é, né? Verdadeiramente, isso é um ato de fé. É o passo que você dá sem o chão, né? Isso. E quem coloca o chão é o Senhor. É o Senhor. Porque o Senhor, ele vela pela palavra dele, né? Se ele prometeu, Ele vai ele vai cumprir. Então, Abraão, ele creu, né, na palavra, na promessa do Senhor, e foi. E o Senhor foi abrindo as portas. E outro detalhe de Abraão, né, é quando o Senhor pede que ele sacrifique Isaac. E Abraão, ele foi para atender, porque a obediência ao Senhor está ligada à fé. Sem fé, você não consegue obedecer. É impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus e você não obedece. Então, Abraão foi. Mas a palavra que ele falou assim: ó, eu e o jovem iremos subir e nós vamos descer. Ou seja, ele tinha a segurança, a certeza de que tudo que ele estava fazendo estava dentro de um projeto maior do que o que ele podia entender. A fé, muitas vezes, está ligada a nós atendermos ao Senhor, até mesmo sem conseguirmos compreender o porquê disso, Senhor, né? Mas atendermos sabendo que o Senhor, ele tem o melhor para a nossa vida, né? Então eu deixo aqui esses pequenos exemplos aqui de fé. Pequenos não, né? Grandes exemplos, né? Falar que o exemplo de Abraão é pequeno. É interessante também a postura, né? Daquele que foi posto como pai sobre as nações, né? E também, não é? Todos nós também postos pelo Senhor, né? Como pais, né? Dentro da nossa casa, no sentido da condução do nosso lar, das nossas famílias. Um dos motivos de intercessão nesta manhã aqui foi pelo livramento das famílias, né? Pela preservação das famílias. E nesse exemplo, né, que o pastor Walter colocou, né, na condução ali ao monte, né, o filho estava acompanhando, né, o pai, né, e o filho não tinha atribuição nenhuma até então. Né, simplesmente era conduzido, mas o pai tinha uma postura, né? Mas chegou um momento em que o filho, né, ele passa a também ser participante quando os moços, né, ficam para trás, né, e agora eles têm que levar a carga, né? Então Isaac, ele passa a levar a lenha, né? Então o filho ali estava sendo conduzido a um amadurecimento, né? Agora ele passou a ser participante no caminho, né? Então dentro da nossa casa da mesma maneira, né? A nossa postura, a nossa posição, né? O nosso viver na dependência ao Espírito Santo, né? Diante do Senhor, né? E somos contemplados pelos nossos filhos, né? Nesse comportamento, né? E no momento do Senhor, né? Aqueles que são a nossa descendência, né? Eles passarão, né? A fazer parte da obra dentro do entendimento, né? Não mais sendo conduzidos, mas agora compreendendo, né, o chamado, compreendendo aquilo que o Senhor apontou como um objetivo para toda a família, né? Agora Isaac, ele, como o pastor Walter disse, né, ele retornou agora com uma experiência também na vida dele. Maravilha. Antes da gente dar continuidade, deixa eu mandar esse abraço aqui para nossa irmã Mônica, esposa do nosso irmão Antônio Carlos, lá de Penedo, Alagoas. Ela tá preocupada, porque daqui a pouquinho ela tá nervosa. Daqui a pouquinho ela faz um teste, é o teste final, para ela adquirir, para ter direito à habilitação da CNH, para poder dirigir, né? Carteira Nacional de Habilitação. Esse é um desafio, né? Isso, é um desafio. Ela tá nervosa, falou, meu Deus. Mas ela disse assim, Kleber, mas o Senhor já falou conosco em toda essa madrugada e estamos firmados na fé. Olha só. É o firme fundamento, é o firme né? fundamento. Mônica, né? Isso. E assim, esteja no clamor por nós e que ela possa sentir a presença do anjo do Senhor, auxiliá-la
em receber esse presente, pois dia 25 é o seu aniversário. Amém. Olha, minha irmã Mônica, confie no Senhor. Olha, você já aprendeu tudo que tinha para aprender. Agora é confiar no Senhor. Kleber, me Pois não. permite aqui, Claro. irmã Mônica, eu tive essa experiência há poucos dias. Meu filho estava fazendo o exame, né, de reabilitação, e ele ficou reprovado 2 vezes no trânsito. Não porque não sabia dirigir, mas exatamente por causa da Nervosismo, ansiedade, isso. do nervosismo, né? Isso. E eu não pude estar com ele nas 2 vezes, né? E na terceira eu falei, ó, meu filho, eu vou com você e dessa vez você vai ser aprovado. Aí, antes de sair de casa, eu falei, vem cá, vamos orar. E oramos, Senhor, dá uma bênção a ele, repreenda o nervosismo, né? Que ele possa estar seguro. Né? Porque se ela conseguir segurar a ansiedade, 50% já foi resolvido. E orei. Aí ele chegou lá, pai, e aí, foi meu filho, a vitória já é tua, já. Você já foi aprovado. Descansa, faz a sua prova que você vai passar. E ele foi, né, fez e passou. Então, irmã Mônica, olha, vamos estar aqui no clamor pela senhora, mas descansa no Senhor, né? Porque o Senhor já falou contigo, né, nessa manhã. Segura, né, o nervosismo, a ansiedade. Ora o Senhor e tenha certeza que o anjo vai junto aí neste carro. Tem um detalhe interessante assim, olha, a primeira atitude de quem decide viver pela fé é crer na palavra de Deus. Então, se a irmã crê na palavra de Deus, se a irmã tem fé, então é porque crê na palavra de Deus. Então descansa, porque quando você crê, você não olha na circunstância, você não olha a circunstância. É verdade. Então, creia na palavra do Senhor, ó, haja paz, tá bom? No seu coração, em meio aos desafios, e vai dar tudo certo, irmã. Em nome de Tá bom? Jesus. Depois manda pra gente o resultado, que nós temos certeza que a irmã vai passar, vai dar tudo certo. Amém. São 6h55. Bom, pastor Rodrigo Marquesi. Eu sei que você não ia fazer nenhuma pergunta difícil para mim hoje. Não é difícil, ele deixa para você, né? Porque É verdade, eu verdade. sei que vai. Como é que nós podemos fortalecer a nossa fé, pastor? Pastor Rodrigo, como é que a gente pode fortalecer? Quando a gente está com fome, nós precisamos fortalecer a nossa musculatura, a nossa força. Nós alimentamos, né? Ó, tomamos o café da manhã, almoçamos, tomamos o café da tarde, jantamos. Isso é para fortalecer. Como nós podemos fortalecer a nossa fé, pastor? Dando glória a Deus. Aí é fácil, hein? Foi o que Abraão fez, né? Não é? Porque a palavra fala que Abraão não duvidou da promessa de Deus, né? Porque a postura que ele escolheu viver foi ser fortificado, dando glória a Deus, né? Está em Romanos, né? Glória a Deus. Mas não é fácil. Não é fácil. Eu lembrei aqui de Jairo. Jairo, a filha dele estava morrendo, muito, uma doença assim, não tinha jeito. Ele vai até o Senhor, ele fala, Senhor, vamos lá em casa comigo. E o Senhor falou, vamos. Eu estou confabulando aqui, conjecturando. E aí, no meio do caminho, Jairo feliz, Jesus vai comigo, vai dar tudo certo. Aí surge uma outra demanda, que é a mulher do fluxo de sangue. E o Senhor, então, para socorrer aquela mulher. E aí, leva um certo tempo, a Bíblia não fala quanto tempo, mas um tempo. E esse tempo foi suficiente para que a filha de Jairo morresse. Então, os servos de Jairo, os soldados, pessoas vão até ele e falam assim, não incomode mais o mestre, não precisa mais ir, porque o problema estava difícil e agora ficou impossível, porque a menina morreu. E quando o Jairo ouve essa notícia, certamente como pai, ele deve ter olhado para o Senhor Jesus como quem diz, poxa vida, e agora? Né? O Senhor parou aqui para atender essa mulher, me atrapalhou lá. E o Senhor, já conhecendo, como o pastor Ronieri colocou, o Senhor conhece o que vai no coração do homem. E o Senhor olha para Jairo e fala assim, olha, Jairo, apenas creia. Ou seja, continue crendo. Porque, como nós dissemos, a fé aqui não é no sentido de quantidade, mas de durabilidade. Continue crendo. E quando o Senhor chega lá na casa de Jairo, as pessoas que estavam lá riem do Senhor quando ele diz, a menina apenas dorme. Então, o que o Senhor faz? Ele tira aquelas pessoas da cena ali, da casa de Jairo, que poderiam atrapalhar essa durabilidade da fé, porque
elas estavam rindo. Isso não vai acontecer. Então, notem, vê se não é verdade. Jesus tira aquelas pessoas. Quem entra no quarto ali? Pedro, Tiago, João, a mãe, o pai, não é isso? E o Senhor. Olha, pronto. E aí, todos nós já sabemos o que acontece. Então, a fé é realmente isso, é no sentido da durabilidade. É crer e continuar crendo, pastor Rodrigo. Não é fácil, mas é necessário. Nessa questão da durabilidade, né? A palavra fala que Abraão, ele não atentou para o seu próprio corpo. Isso. Que já estava amortecido, porque já tinha 100 anos, né? Então a nossa carne, ela é limitada, né? Agora, é importante que a razão, ela não entre no nosso coração, né? Não faça parte dos nossos pensamentos, porque se nós formos racionalizar aquilo que os nossos olhos veem, né? O nosso corpo, ele vai ser afetado de alguma maneira. Sim. Né? Isso é natural, né? Teve um período também que eu fiquei em tratamento porque o meu corpo estava dando sinais, né, das preocupações, do estresse, do trabalho, né, da carga de trabalho, né? Então houve ali uma necessidade, né? Uma necessidade de uma correção, né? Então é natural, o nosso corpo sente, né? Mas o justo viverá pela fé, como diz a palavra, né? E dentro daquilo que são as coisas deste tempo, e sabendo que a vida do homem é como um conto ligeiro, né? Que as coisas desse tempo são passageiras, né? A igreja, ela tem a oportunidade de olhar para o alto, de onde vem a nossa salvação, né? Nós sabemos que nosso destino não é aqui, né? Que não é o nosso lugar. Pastor Walter. Não, só assim, dentro da questão da durabilidade também, eu me lembrei aqui do apóstolo Paulo, né? Quando ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, a durabilidade da fé, né? Ele passou por toda a carreira, mas a fé, ela permaneceu. Olha o que Paulo passou. Ela né? não, aí que tá. Aí ela não se esvaiu, né? Por causa das lutas que ele passou, né? Mas no final ele poderia ter guardado mágoas, poderia ter guardado dores, né? Mas o que ele fez questão de guardar foi a fé, né? A durabilidade da fé. Hein, Kleber? Pois não, pastor. Forma também de você alimentar a fé, né? Fortalecer a fé é você esperar, né? Sim. O pastor Gideuti, né? A fé cresce no caminho da espera. Exatamente. A fé cresce no caminho da espera. Então, o que é esperar? É aguardar no Senhor, né? Isso. Está passando uma prova? Se o senhor me permite, me perdoe. Claro. A palavra é confiar, porque a gente está falando aqui que a fé você tem que confiar, né? E a palavra confiar é confiar confiando. Então é confiar confiando, é você confiar hoje, confiar amanhã, confiar depois da manhã. Isso. Então, exemplo, você está passando por uma prova, né? Uma prova e ela, né, persiste, né? Porque você glorificar o Senhor quando tudo vai bem é muito fácil. Beleza. Você não precisa nem de fé para isso, né? Quando tudo está bem, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando você está passando por uma prova, né? Por um vale e aquela prova persiste, né? É exatamente isso que o pastor Gideuti nos ensinou, né? A fé cresce no caminho da espera. Isso. Você está passando a luta, a prova, mas você está esperando, né? Esperando com paciência no Senhor. E quando a bênção vem, quando a vitória vem, a fé é acrescida no teu coração. A fé, ela cresce no caminho da espera, né? Teve um momento que o pastor Walter colocou, né, a respeito de um conselho, né? Quando perguntou para a irmã se ela estava lendo a palavra, né? Para encontrar ali na palavra, né, a fortificação necessária, né? Daniel, na cova dos leões, né, ele esperou no Senhor, né? E o Senhor deu a resposta. Mas aquele esperar do Senhor diante, né, daquela situação era condição alcançada porque ele orava 3 vezes ao dia, né? 3 vezes ao dia ele se colocava diante do Senhor para depositar a sua vida, para derramar o seu coração, né? Para encontrar no Senhor todas as coisas necessárias para que em terra estranha ele pudesse estar preservado, né? E mantendo a comunhão com Jerusalém, né? Com a terra da promessa, né?
da mesma maneira como hoje, né? Mantemos, né, diante do Senhor, buscamos na presença do Senhor a cada culto, tudo aquilo que é necessário para que o nosso coração não esteja posto nessa vida, mas esteja posto, né, na cidade celestial, né, na terra da promessa, né? E a palavra ainda diz assim, ó, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé passou o Mar Vermelho, Sim. né? Pela fé, né, não pereceram, né? Pela fé venceram, praticaram a justiça e alcançaram promessas, né? Ou seja, da mesma maneira, durante todo este ano, esse foi o nosso caminho, né? Pela fé não perecemos. Glória a Deus. Pela fé, né, foi fechada a boca dos leões, né? Pela fé passamos o Mar Vermelho, passamos mais um ano, estamos vencendo mais um ano, né? Pela fé muros caíram, né? E pela fé alcançamos muitas promessas, né? Maravilha. Então é o caminho da igreja também, nesta hora. Agora, ontem eu até brinquei, ontem eu falei ontem aqui, no pós-madrugada, brinquei no sentido de eu falei algo que para que as pessoas possam entender melhor. O pastor citou Daniel aqui na Cova dos Leões, eu falei exatamente sobre isso. Porque a fé de Daniel fez com que Deus fizesse o leão jejuar. É verdade. Entendeu? Entendi, Porque você- claro. O Senhor fechou a boca. Fechou a boca do leão. Jejuou. Olha que milagre. É exatamente isso. E eu estava observando aqui no livro de Isaías, olha que coisa muito interessante. Isaías 66, verso 2, parte B. Diz assim, mas eis para quem olharei, diz o Senhor. Para quem eu vou olhar? E o Senhor dá a resposta. Para o pobre, para o abatido de espírito, para o que treme diante da minha palavra. Ou seja, treme aqui no sentido de não de ter medo, mas no sentido de temor, de obedecer a palavra do Senhor, de considerar a palavra do Senhor. Pobre, nós somos pobres e necessitados, mas muitas vezes nós somos abatidos, mas não derrotados pelas lutas e tal. E o Senhor diz assim, é para esse que eu olho, é para esse, para aquele que obedece a minha palavra, para aquele que considera a minha palavra, para aquele que observa, que a palavra aqui é observar, para aquele que respira a minha palavra. E olha só a mensagem que eu recebi aqui agora. Uma irmã disse assim, Kleber, essa palavra veio ao meu coração, mas veio certeira. Ontem, após o culto, é uma senhora da igreja. Ontem, após o culto, são tantos problemas que eu pensei em recuar. Vou recuar, vou parar. Mas o Senhor falou meu coração nessa manhã através dessa palavra. E a minha fé foi renovada. Glória a Deus. E eu senti aqui na minha casa, poderosamente, Maravilha. a presença do Senhor. E posso dizer, fui renovado. Amém. Glória a Deus. Já valeu a pena o dia de hoje. Glória a Já Jesus. valeu a pena estar aqui nessa manhã. É isso. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E é o que a irmã está fazendo lá. Ela está ouvindo a palavra do Senhor, pastor Rodrigo. Porque não é uma palavra nossa. Detalhe. Eu comentando isso também antes de ontem. É uma palavra rema, por isso que operou uma bênção. O que é a palavra rema, Kleber? A palavra rema é aquela palavra que sai da boca de Deus. Vejam bem, toda vez que a palavra sai da boca de Deus, ela é uma palavra rema e ela opera, porque ela não volta vazia. E nós estamos aqui não falando uma palavra nossa, mas nós estamos aqui reverberando a palavra do Senhor. Por isso que é uma palavra rema, é uma palavra de Deus, é a palavra viva. Exatamente. E ela produz efeitos, ela não volta vazia. Muito bom. Isso é maravilhoso, meu Deus do céu. Eu fico feliz quando acontece isso, porque é o agir de Deus, é o milagre de Deus, né? A palavra do Senhor não voltará jamais vazia. Antes ela vai prosperar, ela vai operar uma bênção. A irmã Ana Paula, lá de Realengo, no Rio de Janeiro, disse assim, Kleber, os pastores já falaram que a nossa fé está na esperança de que Jesus voltará e a igreja será arrebatada e iremos cear com o Senhor na eternidade. É isso mesmo. Hoje estou participando da madrugada e do pós-madrugada em casa. Mande um abraço aqui para os meus irmãos de Realengo. Um abraço aos irmãos de Realengo, aí de Santo Odília, aí no Rio de Janeiro, tá bom? Grande abraço aos irmãos aí. Bom, são 7h08, né? Pastor Ronieri, nós somos chamados a ver pela fé. E é de fé em fé, né? É todo dia, não é só hoje. E outra coisa, é até o fim. Exatamente. Kleber,
viver pela fé é você depositar em Deus toda a sua confiança. Eu me lembro de uma senhora, de uma serva de Deus que já partiu, e ela vivia, né, de uma aposentadoria, de um salário. Nós não pregamos, né, ofertas, né, nem arrecadação, mas o servo ele contribui, não é, por evangelho, Sim. né? Ele devolve aquilo que Deus deu. E essa serva, ela foi receber a sua aposentadoria e ela foi assaltada. Só que ela era tão fiel que lá no banco ela já recebia o seu pagamento, pegava o que era dela, né, colocava no envelope, e o que era do Senhor colocava em outro. E essa senhora saiu do banco e foi assaltada. E levaram o envelope que tinha 90%. Ficou com os 10%. E essa senhora chegou na igreja e aquilo que era do Senhor, ela entregou para o Senhor. Aí, pergunta como que ela viveu naquele mês. Ela viveu da fé. E o testemunho dela é que aquele mês foi o mês mais farto na casa dela. Ela mais teve fartura, porque o que ela recebia, né, era tudo muito à conta, né? E o Senhor moveu os servos, né? Um irmão pagou uma conta de água, outro ofertou uma conta de luz, outro levou uma compra, né? Porque nós somos corpo, né? A igreja não deixou a irmã sozinha naquela prova. E o testemunho dela foi de que ela deveria ser assaltada todo mês. Então, viver da fé, né? Viver da fé é isso, é você estar seguro, né? Porque não é fácil, né, você passar por uma situação dessa. Claro que Não é fácil você passar por uma enfermidade, não é? Eu passei por uma enfermidade, 2 anos, muito difícil. Mas é exatamente a fé, é exatamente nesses momentos de adversidade, né, que nós precisamos praticá-la, né? Porque são nessas horas, né, que quando tudo, né, tudo conspira contra você, né? Tem hora que às vezes parece que o mundo, né, está contra você. É nessas horas de adversidade que nós colocamos em prática a fé e vencemos. E somos aperfeiçoados. Somos aperfeiçoados, né? Crescemos, porque quando você passa por uma prova, por uma luta, né, e o Senhor te concede a vitória, né, a sua fé cresce no seu coração, né? Ela é alimentada. E é bom, né? Ninguém quer passar por prova, né? Eu só está falando aqui, eu tô pensando aqui, a fé, o senhor citou como um grão de mostarda, né? Está na Bíblia isso. Se é um grão de mostarda, como um grão de mostarda, a semente de grão de mostarda, né? Então, para ela crescer, tem que morrer. Ela tem que morrer e você tem que cultivar. Também. Né? Tem que cultivar. Então, trazendo agora para nós aqui, a fé ela precisa também ser cultivada, né? E como é que você pode alimentar essa fé? É lendo a palavra do Senhor, é você indo aos cultos, é você participando de seminários, é você estudando a palavra através na escola bíblica dominical, isso é você cultivar a fé. Agora, se você não lê a Bíblia, se você não vai ao culto, se você não participa da EBD, se você não vai ao culto de oração, se você não se envolve com as coisas do Senhor, se o Espírito Santo manda fazer alguma coisa, você não faz, como é que essa fé pode ser exercitada, cultivada? Me explica, eu não entendo, né? Porque muitas vezes nós queremos a bênção, mas não queremos o abençoador, né? E a palavra do Senhor diz que nós temos que crer. Mas como é que você vai crer? Se você a Bíblia diz que o Senhor diz assim, leia as Escrituras, porque é ela que de mim testifica. Se você quiser conhecer o Senhor, você tem que ler a palavra do Senhor. Você vai conhecê-lo. Você vai se aprofundar em conhecê-lo. Agora, se você não lê a Bíblia, lê de vez em quando, ou
de quase nunca, né? Se você não tem essa, vamos até falar cultura, a cultura de oração, se você não ora ao Senhor, né? Você nunca orou ao Senhor, não ora ao Senhor. Se você não tem um relacionamento com Deus, como é que você vai gerar fé? A cultura atual, Uhum. ela está posta no sentido de que o homem tem um coração dividido, Uhum. né? Que o homem sirva a dois senhores. Mas aí está dividido. Então, né? ao mesmo tempo, né, que o homem se autodenomina cristão, Uhum. né, o mundo tem oferecido muitas coisas, né? Mas a palavra fala que Moisés, né, já grande, teve fé para negar ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha esse... É verdade. Então, a demonstração de fé, de escolha, né? Apesar de ser identificado, na possibilidade de ser identificado como filho da filha do Faraó, ele teria muitas facilidades na vida dele. Mas para essa vida, né? Para essa vida, né? Mas agora, tendo uma experiência no Senhor, né, ele teve fé para negar isso, negar esse título, né? Da mesma maneira hoje também, como homem, né, aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, é uma demonstração, ele se posicionando dessa forma, uma demonstração de fé também para negar, né, este mundo e aceitar o Senhor Jesus todos os dias da sua vida até que ele venha. Vai passar dificuldade? As lutas vão sim, mas o Senhor Jesus falou isso, no mundo tereis aflições, né? Eu conheço gente que ganha 20 mil, ganha 30 mil, ganha 25 mil e não é feliz. Não tem paz. Ou seja, né, as coisas dessa vida não é sinal de felicidade. Verdade. Né? Agora, você falou aí sobre a questão, né, da vida com Deus, né? A gente está falando sobre fé essa manhã e é importante a cada um de nós, né, daqueles que estão nos ouvindo, cultivar, né, essa vida com Deus, vida de oração, vida, né, lendo a palavra. Quando a gente estava vindo aqui para a madrugada hoje, conversando com o pastor Roniel do carro, eu tive uma reunião com os obreiros esses dias aí, comentando sobre isso, né? Que é necessário que a gente tenha essa vida com o Senhor, essa comunhão constante com Ele, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Não deixar só para orar ou para ler a Bíblia quando estiver na igreja, né? Que ali é um momento que você está no corpo, tudo, e é importante também. Mas no dia a dia, né? Na caminhada. Porque a fé, além de tudo isso que os irmãos estão falando aqui, a fé, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a armadura de Deus, a fé ela é considerada como um escudo, né? Mas sobre o escudo da fé, o escudo ele é para defesa, né? E a fé ela nos protege, ela nos defende dos ataques, ela nos defende da falsa doutrina, ela nos defende das críticas muitas vezes, porque quando o homem ele está firmado no Senhor, né? A sua fé, né, no Senhor, certos ataques não tiram dele, né, a comunhão com o Senhor. E aqui, só finalizando, quando o pastor Rodrigo começou a falar aqui sobre a galeria aqui dos heróis da fé, né? Pela fé, né, grandes feitos aconteceram, pela fé o mar se abriu, pela fé, né, Moisés, né, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Mas no final aqui, fala daquilo que a fé também, muitas vezes, faz nós suportarmos, né? Ó, das provas, né? Outros experimentaram zombaria e açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Ou seja, a fé na vida do servo do Senhor permite muitas vezes que ele passe por determinadas situações, mas permaneça de pé na presença do Senhor, né? Então, passaram, e talvez hoje, né, certamente, vou dizer talvez não, muitos estão passando por momentos difíceis também, aflitos, afligidos pelas lutas, pelos problemas da vida, mas a fé é aquilo que vai nos defender, a fé é aquilo que vai nos proteger, a fé é aquilo que vai nos manter, né,
de pé na presença do Senhor. Amém. Dá uma receita, Kleber, para quem quer cultivar a fé. Escola Bíblica Dominical. Sim. Lugar que você aprende a doutrina, né? Que você recebe, né, as instruções, né, a palavra de Deus, que você examina, que você aprende, que você toma posse da doutrina, né? Então, Perfeito. Escola Dominical é o melhor lugar para você cultivar a sua fé. O diácono Anderson disse assim: Kleber, a mulher Cirofenícia só olhou para Jesus e venceu todas as barreiras antes de receber sua bênção. Ela então adorou o Senhor. A fé nos faz adorar antes da vitória. Amém. Aí ele coloca aqui no Mateus 15, 28, verso 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ou seja, a fé faz você não desistir. Faz você perseverar, mesmo diante das dificuldades, das barreiras, da impossibilidade. Mas a fé, ela te impulsiona. Jesus, vendo que tinha fé, Isso. foi curado. Né? E aí, isso me fez lembrar aqui de Paulo, até coloquei aqui, Paulo, Atos 7, quando Paulo, ele diz assim: e Paulo pregava o evangelho e estava sentado em Listra um certo homem que era aleijado dos pés. Ele era coxo desde o ventre da sua mãe, nunca tinha andado. Este, ouvindo Paulo falar, ele estava ouvindo a pregação. A fé vem pelo ouvir. Ele, ouvindo Paulo pregar o evangelho, gerou fé. E diz a palavra: e fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, Paulo disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ali ele foi curado. Paulo olhou aquele homem e viu que ele tinha fé para ser curado. Ou seja, por quê? Através do olhar. Mas aquele homem, como foi gerada essa fé? Porque ele estava ouvindo a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. E o Espírito Santo operou, né? Operou uma bênção. Meu Deus do céu. Olha, o nosso Deus não é um Deus de acasos, nem de coincidências. O nosso Deus é um Deus de propósitos. E Deus tem um propósito nessa palavra nessa manhã. Amém. Há muitos que estão ouvindo Glória a nessa Deus. manhã que precisavam ouvir essa palavra para que pudessem renovar a fé. O irmão não colocou o nome dele aqui, disse assim: Kleber, uma benção essa palavra. Desde cedo eu estava refletindo sobre o verdadeiro significado da fé e principalmente como manter a fé que temos e ainda buscar um pouco mais a fé para que ela possa crescer em nós. O lema deste ano da igreja, 1 Pedro 1,15, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ele disse, eu estava pensando nesse tema, né? E, em resumo, ter fé é praticar a obediência e aceitar que há graça ao final. Ou seja, é obedecer. Obedecer à voz do Espírito, obedecer às revelações que o Espírito Santo nessa última hora tem nos colocado, tem nos auxiliado. É de fé em fé. Amém. É crer e continuar crendo. Glória Né? a Jesus. Meus queridos, são 7h22. Eu vou colocar um louvor e depois do louvor vou pedir o pastor Walter Plácido para estar orando e nós estaremos encerrando o pós-madrugada de hoje. Então vamos orar. Esse louvor que fala sobre fé também. Pela fé é o caminho. Pela fé nós podemos enxergar o Senhor e a eternidade.
Rádio Manaim. Realizando a obra do Senhor Jesus. Muito bem, meus queridos, são 7h24, 7h24, nós vamos orar agora, o pastor Walter Plácido. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui a quem mandou uma mensagem falando que estava refletindo desde cedo sobre fé, foi o meu querido irmão, o Andrews, da Asa Norte, lá em Brasília. Ele é militar, esteve nos visitando aqui na Rádio Manaim. Agora eu lembrei aqui do nosso irmão Andrews e a sua esposa também. Ele é coronel do Exército Brasileiro. Um grande abraço, viu, meu querido? Deus te abençoe aí na sua missão, como militar, a você, a sua esposa e o seu lar. Tá bom? Grande abraço. 7h24, vamos orar? Vamos orar e colocar diante do Senhor os nossos irmãos que nós já citamos aqui. O pastor Walter vai falar ali. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Senhor, nós clamamos neste momento pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E diante do teu altar, nós queremos apresentar os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, tem misericórdia, de enfermidades, de lutas e provações. Amém. Apresentamos diante do Senhor a vida do nosso pastor Marciel, para que o Senhor possa abençoá-lo na recuperação dessa cirurgia. Amém. É uma bênção do servo, que os anjos do Senhor estejam ministrando em seu favor. Também, Senhor, nosso irmão Vanderli, que sofreu aquele acidente, está naquele leito do hospital. Que o Senhor possa, Deus, neste momento, estender a tua mão de poder sobre a vida dele. Amém, Senhor. Promovendo, ó Deus, uma plena recuperação. Aleluia. Para que, ó Deus, teu servo possa, ó Deus, estar de volta ao seio da sua família. Também, ó Deus, nosso irmão Sebastião Ângelo também está internado. Que o Senhor possa abençoá-lo, ó Deus, que os teus anjos também, ó Deus, estejam ali agindo, ministrando para, ó Deus, a restauração da saúde do teu filho. Senhor, lembramos também a nossa irmã Mônica, que está ansiosa por essa prova. Pedimos que o Senhor possa direcionar todas as coisas e colocar em seu coração paz e o entendimento de que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Abençoa os teus servos, os demais que, ó Deus, se encontram neste momento passando por provações, por lutas, por enfermidades. Que as tuas mãos de poder estejam estendidas sobre cada um. Aleluia. E que os teus servos possam, ó Deus, contemplar o agir do Senhor em suas vidas. Amém, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Rádio Manaim. Muito bem, estamos de volta, 7h27, a reta final aqui do nosso pós-madrugada de hoje, agradecendo os nossos queridos irmãos que estão acompanhando a nossa programação, a você que acompanha pela TV Manaim, canal 126, a você que acompanha pelo aplicativo celular, pela rede mundial de computadores ou através da frequência 100,3 FM, e a você que vai acompanhar daqui a pouquinho pelo YouTube, né? E um grande abraço a você e que você possa repassar esse conteúdo para os seus amigos, seus irmãos, para aquela pessoa que você gosta. Vou ver se o nosso querido irmão, o nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, está na retaguarda, na nossa técnica, colocar o número do 0800, se você puder, Josias, por favor. Você que está em qualquer parte desse Brasil, você que precisa de oração, precisa de uma palavra do Senhor, isso, obrigado, querido, tá aí no rodapé, o 0800, tá vendo aqui? 0800, isso. Você pode ligar a hora que você precisar. Kleber, mas se for domingo? Tanto faz, pode ligar. É de domingo a domingo. Mas se for 1h da manhã, pode ligar. 3 da manhã, vai ter sempre um pastor ali à sua disposição para atender você, para conversar com você, para te ouvir, para te dar uma assistência e para orar com você. Tá bom? Anote esse telefone aí. Assim como você anota ali na geladeira, não tem? Quando você coloca na geladeira o telefone do homem do gás, da água, não tem? Então, é isso, farmácia. Coloque ali, 0800. Não perca, anote na sua agenda, no seu celular.
e você, olha, eu estou precisando aumentar minha fé, eu preciso perseverar em fé, eu preciso, olha, liga para lá, vai ter um pastor que vai atender você, vai conversar com você, vai orar com você, tá bom? Por favor, faça isso. Anote esse telefone. São 7h29, é ponto final no nosso pós-madrugada. A você que vai continuar acompanhando pela TV Manaim, agora vamos dividir a rede, tá bom? A você que vai ficar na TV Manaim, você vai ter uma programação específica para a TV Manaim. Agora você que quer continuar conosco aqui na Rádio Manaim, por aplicativo celular, pela Rede Mundial de Computadores, pela FM 100.3, venha com a gente, tá bom? A você, a paz do Senhor, uma excelente sexta-feira, fiquem com Deus.